Um lindo e maravilhoso ano que se inicia, 2021, o ano de número 5. Nós iremos falar um pouco nessa noite sobre os números e as runas que compõem este ano. Sejam bem-vindas, Lívia, sejam bem-vindas, Ana Cláudia. Que todos sejam e estejam maravilhosamente bem. Hoje trago um conjunto de leitura dos números que compõem esse ano. A gente vai falar mês a mês os números, também o número geral do ano para o mundo e para o Brasil. Eu fiz uma leitura separada somente para o Brasil. Caso você seja de outro país e queira saber do seu país, me manda, por favor, o dia e o mês que esse país foi fundado ou que ele foi descoberto, que nem o Brasil. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Então esse é a nossa certidão de nascimento, é o dia de nascimento, e é nessa força que o Brasil se apoia. Inclusive o Brasil se apoia no número 22, que é um número mestre, e acaba tendo alguns percalços por conta desse 22. Mas mesmo assim, nós temos muita força de realização, só falta organização, mas isso a gente vai tratar muito bem. O ano de 2020, o que você quer que eu repita, Lívia? Sobre pessoas de outro país fundarem, saberem a data de fundação dos seus países? Ou sobre o número que apoia o Brasil? O número que apoia, se for o número que o Brasil se apoia, é o número 22. Mas eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, quando eu for fazer a leitura da numerologia do país. Sim, sobre a data de fundação, eu falei o seguinte, que toda nação ela tem uma data que ela foi criada. Então isso seria o registro de nascimento. Sendo esse registro de nascimento a força que impulsiona aquele país a realizar algo. Então, por exemplo, o Brasil nasceu no dia 22 de abril. Então, o número 22 é o número que vibra o tempo todo dentro da população brasileira. Quem está no Brasil está submetido ao 22 por conta do nascimento do Brasil nessa data. Só que o 22 é o número mestre. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu for falar da data dos meses pessoais do Brasil. Tá? Outra coisa, por exemplo, se você é da Argentina, ou você está na Argentina, você me manda o número do dia do nascimento e o mês de nascimento, de fundação ou descobrimento da Argentina. É como se naquele momento a Argentina existisse. Então, da mesma forma que você, quando nasce, tem uma data, e essa data é muito importante. E eu vou fazer a numerologia do Brasil baseado na data do descobrimento do Brasil. Não é da proclamação da independência, não é da proclamação da república, que são eventos de emancipação. O dia que foi descoberto o Brasil é o dia que dá força ao Brasil. Então sejam bem-vindas Sheila, sejam bem-vindas Paula, seja bem-vinda Gil, seja bem-vinda André, seja bem-vinda Ana Beatriz. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os rumos de 2021. Primeiro, a gente tem que entender que esse ano é muito interessante. Ele está sendo regido muito forte pela presença do feminino. Nós temos, sendo um pouquinho de astrologia, ele está ligado a Vênus, sendo que começa efetivamente em março. Porém, a gente já começa a sentir a transição desde a virada do ano, mas astrologicamente ele começa em março. Então nós temos a influência da Vênus, muito forte nesse ano. Nós temos a influência de Lilith, que faz a transição nesse momento e entra em outra casa. Lilith nos convida a olhar aos nossos aspectos sombra, principalmente relativo à energia
sexual. Energia sexual não é somente para sexo, é a energia da criação e da criatividade. Então, a gente tem que olhar com mais atenção aquilo que nós estamos criando, aquilo que nós estamos manifestando no mundo. Nós temos a carta do tarô, que é a Imperatriz, que vai estar regendo este ano. E se a gente for olhar dentro do culto aos orixás, a dupla que rege esse ano é Oxalá e Oxum. Então você vê o tanto de belas moças que estão regendo este ano. Uma força de criação, uma força de manifestação, uma força de mudança. E o número 5, ele traz muito forte esse ponto de mudança, de não permanência, tá? Mas eu vou deixar ainda para falar o número 5 daqui a pouquinho. Falar um pouquinho do ano de Oxalá e ano de Oxum. Oxalá, todo mundo entende como sendo o orixá da paz, a representação de Jesus Cristo, sincreticamente. Só que nós temos que entender um ponto muito importante. Esse Jesus bonzinho, ele não existe. Jesus não é bonzinho, Jesus era correto. Então ele usou do verbo para comandar as pessoas e também usou do verbo para trazer entendimentos, mesmo que quebrasse muitos paradigmas. Então essa questão de Jesus bonzinho não existe. Porque senão aquela figura dele chibateando os vendedores na porta do templo seria mentira, não ia existir. Então Jesus era uma figura correta. Da mesma medida que Oxalá não é um ser de pura paz, é alguém que está conectado, é um orixá, ou seja, é uma manifestação da fonte que está conectado ao princípio da divindade que todos nós somos. Tanto é que ele é um orixá criador. Ele criou todos os orixás, mas ele não é o orixá principal, aquele que cria tudo, que é Orumilá. Então, se é Orumilá, depois vem Oxalá. E aí, sendo Oxalá aquele que conhece porque criou, então nada fica oculto no ano de Oxalá, porque tudo é trazido à luz da verdade. Da mesma maneira que nada ficava oculto para Cristo. Cristo trazia a verdade. Então, entendam, o ano de Oxalá não é um ano de paz. É um ano para descortinar aquilo que está oculto e aquilo que não faz sentido está vibrando naquele momento. E aí, quando isso traz para a luz, é que há paz. Porque ninguém fica em paz dentro da mentira. Porque o tempo todo, aquele sistema que está na mentira, ele quer ser de forma inconsciente descoberto, para que aquela vibração pare. No ano de Oxalá acontece isso. Ele simplesmente olha lá de cima e fala: você está fazendo coisa errada aqui. Vamos resolver isso? Ele te convida a resolver isso, tá? Ele expõe e te convida. Então, observem tudo o que foi trazido nesse momento. Você tem Vênus. A Vênus, ela vem nua ao mundo adulta. Então, não tem nada que a cubra. Mesmo naquela pintura lá de Botticelli, que ela está com a mão e o cabelo sobre a parte, mas ela vem nua, ela é despudorada, ela não tem pudor. Então ela também mostra esse ponto. Lilith, muito menos. Lilith não quer saber de coisas ocultas. Lilith quer saber se você sabe lidar ou não com as sombras. E aí, por querer saber ou não lidar com as sombras, ela tira do oculto. Então você observe que o ano 5, nessa conjuntura toda, ele é um ano de desapego. Mas quem não está andando correto nesse período, com esse tantão de energia trazendo as coisas à tona, vai sambar e vai sambar bonito. Seja bem-vinda, Lara, seja bem-vinda, Sandra. Uma ótima noite a todos nós. Então, isso é só uma pequena introdução para vocês entenderem a conjuntura desse ano de agora.
Se vocês observarem previsões que estão falando que vai ser muito delicadamente, que vai ser um ano mais tranquilo em relação a 2020, prestem atenção que não é bem assim. Eu não estou desmerecendo o outro terapeuta ou outro profissional, mas a gente tem que observar os dois pontos muito claramente, tá? 2021 não é um ano fácil. Ele é um ano de fluidez, é um ano de transformações. E quem está indo nessa vibe de transformação, aí se torna fácil, se torna fluido. Você tem o amor dado por Vênus, você tem a força da serpente dada por Lilith, e esse a gente lembra que serpente que a gente tem dentro de nós, que é a Kundalini, né? Você tem a força da Imperatriz, a Imperatriz ela é uma figura de comando, ela comanda. Você tem a força de Oxum, Oxum é rainha, uma das 3 rainhas de Xangô. Xangô é esposo de 3 rainhas, e uma delas é Oxum, a senhora do ouro, né? O ouro brilha, o ouro não oxida. Então, se você está centrado na sua transformação, que foi convidado no ano passado, você agora está transmutando, saindo de chumbo para ouro. O ouro não oxida, então tudo que for para manifestar nesse ano de 2021, você vai estar lá fazendo a sua transformação. Você é ouro, você não oxida fácil. Nesse ponto, o ano de 2021 vai ser fluido. Agora, se você está preso lá na crisálida, está achando que não quer virar borboleta e voar para as alturas, aí esse ano de 2021 ele vai te trazer cada vez mais para a inconsciência e vai acabar se perdendo muito fortemente nesses caminhos dentro do ano 5, porque o ano 5 ele é um ano que não tem limite, é um ano que sai de uma restrição, que é o 4, que é o quadradinho, e vai para fora. É um ano fora da caixinha. Se assim pensar, se o 4 é uma caixinha, porque é um quadrado, o 5 é o fora da caixinha. É o ano que se fala de nada permanente, que fala sobre mudanças, que fala sobre inconstâncias, que fala sobre buscar e vivenciar experiências diferentes. Pensar fora daquilo que você pensou até agora. Então, a gente começa a entender que o ano de 2021 ele tem toda uma força de crescimento, de expansão, para que você pegue, tenha as asas e voe com uma linda borboleta dourada. Agora, ele também te convida a olhar para pontos dentro de você que possam levá-lo a um estado de inconsciência. O que é esses pontos que podem levar a um estado de consciência? É o se perder em prazeres, porque o 5 fala de prazer. E aí você começa a entrar num estado de fuga, porque o ano passado foi um ano muito restrito, extremamente restrito. E no finalzinho do ano surge uma esperança, a vacina. Logo eu posso sair do meu lockdown e curtir e aproveitar imensamente isso. E o 5, na hora que a gente faz a virada, ele vai estar lá te falando assim, aqui, aproveita, vai lá, vai passear, vai para as festas, você pode, você se permita sair, né? Essa é a força do 5. O 5 vai te falar isso. Vai extravasar, você passou muito tempo focado em algo. O planeta inteiro vai estar vibrando no 5, porque esse é o ponto principal dessa manifestação que a gente entra agora. Uma coisa importante ainda para a gente notar é com relação à década. A gente está oficialmente na década de 20. Quer dizer, eu sempre considero a década de 20 no ano 0. Você tem o ano 0 da década de 20, que foi ano passado. Esse ano, para aqueles que gostam de começar no ano 1, então esse ano é o primeiro ano da década de 20.
Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Ei, Luciana, seja bem-vinda. Ei, Renata, seja bem-vinda. Ei, Márcia, seja bem-vinda. Então, o que é a década de 20? 20 é o número 2, só que é o 2 potencializado. Ela fala sobre compartilhar, ela fala sobre comungar experiências, ela fala sobre colocar-se na pele do outro e gerar empatia. Isso é o 20. Então você vê que a década inteira vai estar vivendo disso. Ano passado a gente teve que trabalhar muito essa questão do compartilhar. Só que o 20, quando ele não está bem, o 2, quando ele não está bem resolvido, ele acaba se anulando. Então, muito das coisas que não foram sendo resolvidas, o 20, ele traz esse ponto de anulação do tipo, eu vou ficar quietinho que as coisas vão se resolvendo. E a gente prestou bem atenção nisso no ano passado. Quem está ligado, quem está transformando o chumbo em ouro, está ligado que as pessoas resolveram deixar quietinho e deixar outras resoluções acontecerem, ou seja, ficar no estado de submissão. Essa década inteira é para trabalhar as questões interpessoais, trabalhar a questão da compartilhar, do comungar, não se anular nem dominar. A gente entra no momento, principalmente esses anos iniciais dessa transição planetária, né, da era de Aquário, para poder entender o que é o coração. Porque essa era é a era do coração. A década de 20 já te faz o seguinte: vem cá, vão entender o que é coração, vão entender o que é compartilhar, vão entender o que não é somente o eu, mas o nós é 2. E aí começa a trabalhar isso. E a década de 20 está nisso. O ano 5, ele vai falar sobre novas vivências, novas oportunidades de ter mais outros conhecimentos. Só não se pode perder em prazer. Olha só que coisa interessante. A década é uma década aberta. O ano é o ano aberto, é o ano 5. É o ano que não está restrito, é o ano do desapego. Desapego de imagens que não fazem sentido. Mas para o Brasil, esse não é um ano assim. Esse é um ano 4. Ano passado, nós brasileiros sofremos imensamente com fake news. Porque ano passado, para nós, no Brasil, foi ano 3. Ano 3 é ano da comunicação. É do falar, do se expressar, do transmitir informação. Contudo, quando essa informação ela não está vibrando na sua fase positiva, ela se torna boato, fofoca. Ela se torna fake news. Então vocês compreendem por que teve aquela enxurrada enorme no ano passado no Brasil com relação a informações que não eram verídicas? Pois é, esse ano, agora, no Brasil que se inicia, é ano 4. O que é ano 4? É ano para o mundo que saiu do ano 4. Nós estamos entrando no ano 4. Nós estamos entrando no ano para trabalho, para trabalhar. Trabalhar o quê? Trabalhar a nós mesmos. Quer dizer que a gente vai entrar num outro lockdown? Não é isso. Mas é um ano que faz com que nós tenhamos que trabalhar a nossa imagem, teremos que trabalhar os nossos valores, teremos que trabalhar aquilo que faz ou não mais sentido. Então você vê que é um ano em que o Brasil, por estar entrando no 4, ele tem todo um trabalho a ser feito de novo. Construir novas relações com os outros países, construir uma relação interna, porque o Brasil, é só observar os noticiários, assistam, peguem uma notícia, vejam ela de fontes diferentes, vocês vão ver que o Brasil está bem fragmentado. Então tem todo esse reconstruir a identidade nacional. Eu não estou falando isso do ponto de vista patriota, entendam isso. Eu estou falando isso do ponto de vista numerológico, no 4. Então se observa, a década, o ano universal é de expansão, mas para o Brasil é um ano de restrição, porque tem que focar na lição de casa. Enquanto todo mundo está brincando parquinho,
o Brasil tem que sentar na cadeira e fazer a lição. Isso é o ano para nós, é um ano de trabalho. O que pode dar errado? A gente está vindo de um ano que trabalhou muito uma imagem, que trabalhou muito um conhecimento que foi deturpado, foi corrompido. Então a gente está entrando nesse ano com coisas que não estão certas. E aí quando você vai fazer a lição, você vai tentar burlar a lição. O que pode gerar para o Brasil esse ano sendo o ano 4? Rigidez de pensamento, inflexibilidade, excesso de dogma, excesso de restrição. Observem as tendências no final do ano passado. Eu vou falar daqui a pouco dos meses, o que cada mês representa. Tá? Vocês vão entender esses pontos que eu estou falando sobre restrição e atuação, vocês vão conseguir compreender como se encaixa direitinho cada mês quando a gente for passear. Pelas runas, esse ano que se inicia é o ano da runa Tegawar, que é a runa de Tyr, o deus guerreiro e o deus da justiça. Só parar um pouquinho, aí eu posso até complementar. Aproveitem e clica aqui no aviãozinho e convida mais gente. Bom, então, boa noite, Lu. Boa noite, Rita. Boa noite, Ana. Boa noite, Carmen. Boa noite, Adriano. Boa noite, Luke. Sejam todos. Retrocesso? Não. Eu falei que é uma oportunidade da gente trabalhar, né? A gente pode entender, se você quiser, você pode entender retrocesso. Mas eu prefiro entender como um tempo para parar, refletir e fazer a lição. Porque até mesmo nesse ponto, a gente acaba ganhando conhecimento. Quando a gente olha para o aspecto geral, tem que sempre olhar para o aspecto geral. O que a gente está ganhando com o estudo? Conhecimento, sabedoria. Conhecimento e sabedoria são ouro, tá? Para que a gente não repita erros passados. Então, vamos ter trabalho? Vamos ter trabalho. Agora, quem que é trabalhador da luz, da última hora, que veio cá arregaçar as mangas no meio de um período conturbado, sabendo disso, porque assinou lá o contrato que ia encarnar nesse período, então é pura sabedoria. Vai sair daqui expert em crise, vai sair daqui expert em período de transição planetária. Aí quando for requisitado a ser consultor em outra esfera, já tem lá o PhD em transição planetária. Isso é o motivo pelo qual a gente está encarnado agora. Todo mundo vai sair daqui, aqueles que estão fazendo as lições verdadeiras, vão sair daqui expert PhD em transição planetária. Seja bem-vinda, Vânia. Então, a runa desse ano é a runa de Tyr. A runa de Tyr, que é a runa do Deus guerreiro, o Deus da justiça, ela traz que a gente tem o alcance das glórias, das honras, desde que a gente tem um foco. Então observe que um ano ele nos traz uma expansão de possibilidades. Se você pega essa possibilidade e transforma essa oportunidade de aprender, de pegar o que você aprendeu, transformar em sabedoria, pegar essa sabedoria e ensinar, então o ano de Tyr, da runa Tyr, ela vai te trazer glória, sabedoria, honra e bens. Isso é a runa de Tyr. Se você não for nessa vibe, a runa de Tyr, ela é como uma balança. Ela vai falar simplesmente que você vai entrar num processo de luta interna e fuga. Porque o Tyr é um deus guerreiro.
E esse ano é um ano, não é que a gente vai ter guerras, não é isso. É um ano que a gente tem que aproveitar, trabalhar as nossas tendências que não foram trabalhadas, juntamente, como eu falei, com Vênus, com Lilith, com a Imperatriz e com Oxum, para que todas essas forças do feminino gerem a possibilidade da gente gestar um novo eu. E aí romper essa casca e voar que nem uma borboleta de ouro, né? Porque o ouro, como eu falei, é um material que não oxida fácil. Então, mesmo que ele seja submetido a várias circunstâncias diferentes, e aí as circunstâncias diferentes, leiam número 5, a gente tem essa possibilidade. Já tem gente em luta. Pois é, ou você entende como uma luta, ou você entende isso como aprendizado. E se entender como luta, vai ficar rodando no mesmo lugar. E aí é que nem na fábula de Tyr. Tyr, mesmo sabendo que Fenris era um lobo agressivo, que é o que devorará os deuses no Ragnarok, ele vai e coloca a mão para provar a sua coragem. E tem gente que fica lá pensando, será que eu vou? Será que eu vou? E não vai. Bom, Rita está falando o seguinte, entendi, o problema são aqueles que comandam o país. Pois é, tudo é reflexo. Falar em reflexo, hoje, pelo Tzolk'in, é o dia do espelho harmônico branco. Nós refletimos aquilo que nós temos no interno para que nós possamos ter sabedoria. Então, observe que a nação, ela reflete aqueles que estão no comando. Daí, esse ano 4. O ano de trabalhar, o ano de dar um jeito no jeitinho, tá? O jeitinho, ele é ao mesmo tempo a nosso ponto mais positivo e nosso ponto mais negativo, porque ele denota o tanto que nossa gente é criativa, porque ela vibra no número 22, toda a nação vibra no 22, daí o motivo do povo brasileiro ser um povo muito criativo. Contudo, o jeitinho, ele é corrupção, que é o 22 negativo. E esse ano 5, para todo o planeta, ele vai trazer casos de corrupção. Casos de corrupção. Por quê? Porque vai achar que está podendo, vai querer tirar o tempo perdido do ano anterior e vai tentar aplicar as mesmas formas dos anos que se passaram e tentar pegar aquilo que não pertence. Só que, como eu falei, ano de Oxalá, nada fica oculto. Esse ano 5 é de muita transformação, muita metamorfose. Se você pegou o que é indevido aqui, você vai estar sendo delatado. Se você fez uma coisa que não deve aqui, poucos dias, poucos meses, já está sendo mostrado. O karma está muito instantâneo. Ano 5, ano de transformação, não tem tempo para ficar perdendo com karma. A pessoa vai cair, vai levantar, vai cair de novo, vai levantar, vai dar sempre a oportunidade para experimentar coisas diferentes e vai nessa transformação louca. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, Cíntia, seja bem-vindo. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Eu usei o artigo errado, então sejam bem-vindas e sejam bem-vindo. Bom, vocês entenderam essa questão da runa de Tyr, que é a runa que te dá o poder para poder transitar dentro desse ponto com a justiça interna, com a retidão, sendo que a energia está confusa ou com muitas possibilidades, né? É aquela questão, o ano 5 é como se fosse um grande buffet e você está de dieta. Se é uma dieta, é um ponto de restrição, você está seguindo um certo comando, você não vai atacar o buffet inteiro, porque você está seguindo a dieta. Quem não segue essa dieta rígida, pelo menos com consciência, vai chegar no buffet e vai achar que pode tudo. E é o que isso está acontecendo com esse ano. A gente está saindo
A gente acabou de receber a receita da dieta no ano que passou e está entrando num buffet agora, onde tem uma grande variedade para escolher. E aí é que entra o perigo, porque a pessoa não entra nesse ano sem a consciência. Ela não entendeu que o ano passado, que tinha sobre a orientação tanto o Sol quanto a Runa Bercano, que foi um ano de colheita, e prestem atenção que foi um ano de colheita, ela saiu desse ano, que é um ano solar, que tudo foi mostrado para ela, sem consciência. E aí chega no buffet e quer aproveitar tudo. E esse ano é um ano que vai trazer muitas oportunidades, muitos buffets. Só que nem tudo convém, porque falta consciência. Ei, Margarete, seja bem-vinda. Feliz ano novo para você também, minha querida. Então vamos continuar aqui nossa análise. Agora vamos falar mês a mês. Mês a mês é divertido. Então, só lembrando, eu vou fazer a análise das runas. Ela é geral para todo o planeta. Eu vou falar sobre como é que isso se comunica com o mês universal, ou seja, o mês do planeta, e vou falar com o mês no Brasil, tá? Só lembrando, o ano 5 é para todo mundo, o ano 4 é só para o Brasil. O Brasil está passando a partir dessa virada no ano 4. E é um ano de muito trabalho. Então a gente começa aqui em janeiro com a runa Ferru invertida. O que a runa Ferru nos conta? Ela nos fala sobre um período de pouca prosperidade. Ela fala um período um pouco mais restrito em termos financeiros. Observem que nosso janeiro, se você olhar em escala global, todos os recursos estão sendo disponibilizados para saúde, desenvolvimento de vacina e manutenção de serviços essenciais. Isso a gente está falando quando tem retidão. Então, para todo mundo, no período de janeiro, vai ser um ano com pouca mobilidade financeira. Isso significa que você está engessado para não manifestar sua prosperidade, sua abundância? Não. Só estou dizendo que é a tendência do planeta. A tendência do planeta é essa. Agora, se você conhece a tendência do planeta, você simplesmente pode navegar para fora dessa tendência. E como é que você faz isso? Autoconhecimento. Né? Você fala assim, beleza, o planeta está desse jeito, mas eu não quero ser desse jeito. E aí começa a fazer esse trabalho internamente. Em termos do mês universal, e agora falando numerologicamente, então a gente tem esse Ferru, que está voltado mais para as questões de saúde. Isso combina com o mês universal. O mês universal de janeiro é o número 6. Aí vocês pensam, mas janeiro não é o primeiro dia? O primeiro mês do ano? Sim, só que quando a gente pega o primeiro mês e soma com o ano, que é ano 5, a gente tem um mês pessoal exclusivamente para o ano de 2021. Então janeiro ele vai estar vibrando não na energia do número 1, na energia do número 6. E aí faz muito sentido, porque mundialmente falando, esse janeiro está voltado muito para as questões de saúde, fortemente para a saúde. É como se não, é um esforço global para salvar as comunidades, voltando para o entendimento da saúde. Então, esse Ferru invertido, ele nos traz a ideia de que é muito necessário o gasto globalmente para a saúde. Então, observe que mesmo que tenha essa ideia de pouca prosperidade, pouco fluidez financeira, mundialmente falando, você não precisa seguir por esse caminho. Basta simplesmente você trabalhar o seu autoconhecimento e aí você atrai para você coisas diferentes. Como o ano é 5, você tem infinitas possibilidades. Escolha uma, aprenda coisas novas, em vez de, por exemplo, vou ter gastos
excessivos em janeiro. Não, você vai ter investimentos excessivos em janeiro. E aí vai aprender coisas novas, coisas diferentes, coisas que você não pensou até agora para realizar. Força do número 5, diferenciação, vivências novas. E o Brasil? O Brasil, infelizmente ou felizmente, vai estar vivendo no número 5. Então você tem o ano 5 e o Brasil em janeiro vai estar vibrando no número 5. O que o brasileiro vai estar sentindo energeticamente desse ferro invertido? Qual que é a prosperidade que ele não tem? Liberdade. Entenda que prosperidade aqui não é só dinheiro não, tá? É valores, é conhecimento. E o Brasil vai estar vibrando no 5. O que o brasileiro vai querer fazer depois dessa restrição toda? Lembrar que janeiro é férias. Sendo que isso sempre foi uma mentira, né? Férias escolares. É todo mundo que tira férias em janeiro, mas toma que o janeiro é férias. E o que se faz em janeiro? Vai pra praia, vai pra clube, vai pra piscina, vai fazer churrasco, vai pra cachoeira. E aí você tem um 5. Chamando a atenção a esses prazeres mundanos, porque o 5 também rege a questão dos prazeres, né? Ele está vinculado a esse ponto de aproveitar a vida. Você tem um ano 5 com mês 5, então você imagina como é que está a energia do brasileiro nesse ano. É justamente o que a Paula fala, botar o bloco na rua. Enquanto o mundo inteiro, observem, isso é numerológico, enquanto o mundo inteiro está voltado para as questões da comunidade, o Brasil vai estar pensando e focando e vibrando no que não aproveitou. Ferro invertido, eu não aproveitei minha prosperidade de divertimento, de prazeres, de viagens, não aconteceu. A prosperidade disso está baixa. Então o que eu vou fazer? Me soltar agora em janeiro. Numerologicamente estou mostrando isso. Então você tem um ano que é para trabalho, o 5 aqui seria como eu falei, uma oportunidade daqueles que verdadeiramente estão querendo estar despertos, trabalharem coisas diferentes, trabalharem com o poder de conhecer coisas diferentes. Eu vou fazer um curso que eu nunca fiz, por exemplo. O Bruno está falando aqui de runas, então eu vou estudar um pouquinho de runas. O Bruno que falou sobre a Imperatriz. A Imperatriz que eu me lembro é tarô. Vou procurar tarô. O Bruno falou sobre alguma coisa do Tzolk'in, que nunca vou falar. Então vou digitar lá no Google, depois da live, e vou entender o que é o Tzolk'in. Tzolk'in nunca passou na minha cabeça. Acho isso interessante. Aí você entende que vai buscando coisas diferentes, vai agregando coisas diferentes. E aí, de novo, a metamorfose na borboleta vai acontecer. Por que eu estou insistindo na borboleta? Porque a borboleta é o símbolo do renascimento, da morte e da vida. Então a gente vai para o mês de fevereiro. Fevereiro nós temos a colheita, Berkano. Berkano é uma runa que fala a respeito de você receber os frutos daquilo que você plantou. Então, para fevereiro, nós temos, mundialmente falando, a respeito do 7, que é analisar aquilo que foi feito no mês anterior, trazer o entendimento, transformar isso em sabedoria. A Ana está falando assim, pesquisar meu ano numerológico. Procure o Bruno depois da live. Aí você tem o 7, que está falando disso. E tanto pode ser, eu entendi que essas questões que eu passei em janeiro me ligam mais ainda a um entendimento do meu ser divino. Então eu vou entender melhor como é que esse panorama espiritual está acontecendo. É uma busca ou pela espiritualidade ou pelo ceticismo. O 7 ele fala a respeito dos dois. Então eu vou estar fazendo novas pesquisas com novidades, porque o 5 é sempre trazer a questão da novidade, de áreas que eu nunca pesquisei anteriormente. Eu vou pesquisar espiritualmente coisas que eu nunca pensei que eu ia ser. Por exemplo, eu citei Oxum. Oxum fala lá das religiões
a de matriz africana, nunca pensei nisso. O que significa Oxum? Eu falei sobre runas. Runas eu falei de Odin. Odin, não falei de Odin, mas estou falando de Odin agora. Odin é nórdico. Como é que isso se liga à espiritualidade? Então, mundialmente falando, vai ser um entendimento maior sobre as questões voltadas da essência, seja uma essência mais espiritualizada, ou seja uma essência mais de conhecimento. A busca pela essência passa por vários níveis de conhecimento distintos para poder ter algo mais absoluto. E na nação? Nossa nação vai estar passando por 6. E o 6, para a nossa nação, aí vai começar a preocupar mais com as comunidades. Vai vir, olhando para Bercano, o fruto do 5 lá de janeiro, e agora vai começar esse filtro a aparecer e ver se esse filtro é amargo ou não aqui em fevereiro. E aí vai dar uma preocupação ou com as comunidades ou ficar criticando aquilo que aconteceu no mês anterior. Porque o 6 ele fala sobre a perfeição. Essa perfeição e comunidades, você pode trabalhar isso na questão da saúde ou ficar preso num campo de crítica, porque não foi perfeito aquilo que foi elaborado, né? Como eu falei, o Brasil está lá trabalhando, e aí alguns trabalhos é o trabalho voltado à crítica. Mas nós temos uma possibilidade de entender que todos nós que estamos na nação somos uma única comunidade, e aí voltar mais as nossas atenções de uma forma mais efetiva. Só que, como eu falei, a runa que rege fevereiro é Bercano, é a conta. Se você almoçou num restaurante, inevitavelmente no final tem a conta, e Bercano é a conta. Essa conta pode vir com bônus ou vir com ônus, depende muito do que você fez em janeiro. E aí eu falo de forma pessoal e de forma nacional. Março, a gente tem novamente a runa Ferru, só que agora positiva, trazendo, se você colheu um fruto em fevereiro, março vai ser o que você faz com o fruto. Se esse fruto ele te torna traz algo positivo, se você pode vender esse fruto, você pode gerar renda com esse fruto. E aqui a gente tem um março bastante interessante do ponto de vista tanto rúnico quanto numerológico, porque numerológico é um mês 8, e mês 8 é de expansão, de crescimento, de organização. Financeiramente é um ano é um número que ganha muito dinheiro. Março, Ferru, runa da prosperidade. Então você junta, isso eu estou falando no geral, tá? Você junta o poder de uma runa de prosperidade com um mês que vai estar sendo muito próspero. Então você junta os dois e março vai ser uma maravilha. Março, para quem conhece um pouquinho de numerologia, começa o ano numerológico, o ano sideral. E aí você tem a atuação da Vênus. E a Vênus, ela é a abundância, né? Ela não é uma Deméter da vida que faz crescer flores e frutos, mas ela é uma abundância de relacionamentos, por assim dizer. É o relacionar-se, é o comungar experiências. Isso é Vênus, né? E com Março, nesse sentido, para o planeta, ele vai ser um momento de uma grande prosperidade. Mas que prosperidade vai ser essa? Depende daquilo que você coletou lá em fevereiro. Fevereiro vai te dar os frutos. O que você vai fazer com os frutos é em março. Lembra, prosperidade não é uma palavra positiva. Prosperidade é uma palavra neutra. O que você está pegando e aplicando, e os frutos dessa aplicação, e o que rende dessa aplicação é que vai ser a sua prosperidade. Se você só lamenta, só briga, não faz a lição de casa, não está fazendo sua transformação, que tipo de prosperidade você vai ter? Uma prosperidade que só vai te mandar cada vez mais para baixo. Prosperidade de contas vencidas, prosperidade de perda financeira,
Você está prosperando e perder. Entende qual que é a questão das palavras? As palavras, por natureza, são neutras. É igual a evolução. Todo mundo coloca evolução como sendo uma coisa positiva. Evolução não é positiva. Evolução significa mudar algo com o tempo. Da mesma maneira, prosperidade não é positivo. Prosperidade significa ganhar algo de forma constante durante o tempo. Você pode ganhar prejuízo constante durante um tempo. Então você está sendo próspero em prejuízos. Tá bom? Então entendam bem isso. Quando a gente lê, a gente tem que ler de uma forma a entender completamente aquilo que você está buscando ou trabalhando. Então, Ferru vai te trazer prosperidade, mas você está realmente fazendo com que essa prosperidade vibre às oitavas superiores? O Brasil, ele vai estar recebendo esse 8, ele vai estar recebendo tudo isso do mês universal? Vai. Só que ele vai ter um foco maior direcionado para determinadas coisas. Então, por exemplo, em março, o Brasil vai estar pensando em 7. Então, ele vai estar analisando o que aconteceu nos últimos 2 meses. Ele vai estar pensando sobre isso. Ele vai poder revisitar, por exemplo, a forma como ele entende a fé. Você vê que a fé da nossa nação, eu vou só falar da nossa nação, não vou preocupar com o estrangeiro nesse sentido, que nem, por exemplo, em fevereiro, que era 7 para todo mundo. Para a nossa nação, a gente teve uma questão relativa a um estado muito dogmático, muito restrito. Ano 4 não foi exatamente isso, teve muito um afunilar do entendimento da fé. A gente vai ter aqui uma possibilidade de estourar os nossos conhecimentos no ano 5. Só que no Brasil, que vai estar vibrando 4, esse estourar significa, tenho tantas opções, mas eu vou escolher essa. Aí tem umas 4 opções, mas tem muitas, mas essas 4 aqui que importa. E aí com esse 7, tem uma oportunidade de vamos entender que existem coisas fora dessa caixinha? Ano 5. Essas coisas fora da caixinha te permitem entender a sua fé de uma maneira melhor. Não, eu não quero ficar só nisso, minha fé é essa. Então, aqui nós temos uma forma de analisar tanto a nossa essência como brasileiro, quanto a nossa fé enquanto brasileiro. Ou se afunda numa fé fundamentalista, né? E o ano 4 pode forçar muito aquele que já tem uma tendência fundamentalista ficar mais fundamentalista a partir do mês de março, e aí a gente tem de novo essa prosperidade. Ou entender que fundamentalismo não serve para nada, só tira a forma da gente comungar o amor, a compaixão e a sabedoria com as outras pessoas. Então 7 vai ser o balanço do que a gente fez nos 2 meses e a possibilidade de vivenciar uma fé diferente ou afundar cada vez mais do fundamentalismo. Abril, ele já vem da seguinte maneira: Bergano te deu seus frutos, Ferru permitiu que você vendesse esses frutos, e Abril vai falar o seguinte: olha, que a Gera, vamos plantar? Porque você realmente travou. Foi a conexão. Quando a gente começa a ter emoções muito fortes, aí o Instagram vê se ninguém vai passar mal, aí dá uma travada, aí respira, bebe um copo d'água, aí solta de novo. Então vamos lá, agora que já destravou. Abril, eu estava falando sobre a runa Gera. A runa Gera é uma runa de plantio. Ela fala o seguinte: não tenha pressa de resolver algo, porque primeiro você tem que preparar a terra, você tem que colocar semente na terra e deixar ela aí. Então a gente colheu o fruto, vendeu o fruto, ganhou dinheiro, pegou esse dinheiro, colocou no bolso, investiu um pedacinho para poder arar a terra e começar de novo. Então, quem entendeu durante esses meses e recebeu todos esses benefícios
do que eu não quero saber mais de janeiro. Janeiro me trouxe muita sabedoria. Essa sabedoria, eu apliquei essa sabedoria e fui muito feliz nessa sabedoria. Aí eu estou falando, janeiro, fevereiro. Essa sabedoria me permitiu crescer financeiramente. Março, abril. Agora eu vou fazer investimentos nessa sabedoria, que gera. Abril já vai estar te convidando aqui. Vão investir nisso, vão montar um negócio, vamos criar um grupo, vamos ir para uma determinada área do país, montar uma estação, né? A gente está investindo. Vão ser voluntários para poder compreender melhor como é comungar experiências com outros. Também é outra forma de investimento. Então ele está falando sobre isso. Em termos universais, a gente trabalha com o ano 9. E aí você tem o seguinte: o que você faz num plantio? Você planta e espera. Enquanto espera, você avalia os benefícios que você teve na última colheita. Universalmente, o mês é 9. Sendo um mês de energia 9, ele vai estar te convidando a você rever tudo aquilo que passou já nesse ano e desapegar. Então você tem uma energia de desapego do 5, você junta com a energia do mês pessoal, que é o 9, então vai estar realmente falando assim: aqui, já deu, acabou, larga a mão disso, deixa de ser besta, para de bobiça, como diz a gente aqui em Minas. Vamos seguir em frente. Então o 9 é do tipo: senta, analisa, não deu certo nada daquele ponto, então não tem que insistir nisso, vou largar a mão. Só que é largar a mão de forma consciente, porque o 5, a vibração do 5 não é consciência, a vibração do 5 é vivência, eu vou viver coisas diferentes. A vibração do 9, e os dois estão falando de desapego, a vibração do 9 é: eu desapego com consciência, eu tenho a consciência que tudo isso é uma linda ciranda para eu aprender. Daí eu vou sentar, pegar uma pipoca, ver o filminho dos meus primeiros 3 meses do ano e falar assim: aqui, isso aqui não faz o mínimo sentido, então largo mão e vou para outra coisa, na confiança de que eu dou conta. Isso é 9. Então você tem o plantio, a runa do plantio e o mês universal 9. Só que o Brasil vai estar no mês 8. Aí ele vai estar agora na expansão. Então observa, a gente tem uma runa de colheita e uma expansão. É uma oportunidade enorme do brasileiro trabalhar muito o seu investir. Investir em quê? Investir em si mesmo, investir em criar novas oportunidades, criar novos pontos do qual ele pode se apoiar, ou que ele possa apoiar outras pessoas. Então você tem o 9 expandindo uma fase que, aproveitando o mês 5, que permite acessar pontos que ele nunca trabalhou anteriormente do ponto de vista universal. Não, querido Carlos, inclusive boa noite, Carlos, eu não trabalho com tarô, eu só rabisco o tarô um pouquinho, eu sei um pouquinho de tarô, eu sou curioso do tarô, mas eu ainda não sei muita coisa do tarô. Seja bem-vinda, Bárbara, também, que eu não cumprimentei. E seja bem-vindo, Gustavo. Então, nós temos esse 8 expandindo imensamente a energia do Brasil. É um ótimo momento para aqueles que estão querendo ter a oportunidade de se conectar com mercados estrangeiros. Aproveitando essa energia do 5, é uma ótima oportunidade de levar essa conexão para o estrangeiro, fazer novas parcerias, novos negócios, se organizar, organizar o seu trabalho. Então você tem um 9 permitindo que você faça uma análise enquanto está se expandindo, e aí utiliza do 5. Então observe como tudo encaixa muito bem encaixado. Essa análise de runas eu fiz a abertura hoje. Eu fiz a conexão e fiz a abertura. Então a análise das runas é uma análise que vem através do destino. Eu vou tirando runa a runa. Essa análise numerológica não é pelo destino, pelo cálculo matemático. Eu fiz uma conta
a partir desta conta, gerou esses números. E observe que tanto quando a gente pega a leitura do oráculo, que é uma leitura aleatória, quanto a leitura matemática, elas casam muito bem. Vejam o fluxo acontecendo numa total sincronicidade. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Bom, e aí a gente vai para maio. Particularmente falando, eu acho um mês maravilhoso. Então, a gente tem aqui em maio que ela tem a runa Manás invertida. Eu plantei e agora eu tenho uma situação que fala o seguinte: você está fazendo verdadeiramente a lição de entender quem é você na sua profundidade. Maio vai te convidar a olhar para você mesmo, a se entregar dentro de si. Dentro dos meses universais, ele vai ser mês 1. E o 1 é o indivíduo. Então, nós temos uma runa que fala do não se entender, de não entender quem é você no grande esquema das coisas, da unidade, e nós temos a vibração do 1. Então, é uma forma das pessoas começarem a entender e procurarem, dentro dessa confusão de possibilidades que é o ano 5, quem elas são verdadeira. Então, nós passamos por todos esses meses que são dentro do ano 5, que dá tanta possibilidade que a pessoa pode ter se perdido totalmente no turbilhão, chega em maio, não está sabendo o que é. Nós temos uma runa que garante que esse é o melhor mês para trabalhar isso, porque ele já está dizendo: você não sabe quem você é de verdade, você não sabe as suas potencialidades. Muitos vão se perder nessa questão daqui de maio, e como maio tem esse viés do não saber quem é si mesmo, a força daqueles que comandam fica mais intenso aqui em maio, porque nós temos o 1, que é o número de comando. Então, a partir de maio, tem uma possibilidade de haver arrebanhamento. Obrigado. Arrebanhamento. O que é isso? É ter um líder carismático que, por falta das pessoas não entenderem, olhar para si mesmo, pegam todo aquele vazio interno e projetam na pessoa, e essa pessoa ela assume o comando e o controle sobre as pessoas que não conseguem ver que esse vazio sempre foi completamente preenchido por si mesmo. Só que eles olham para si, sentem aquele vazio, projetam na outra pessoa, e aquela pessoa se torna o salvador da pátria. Então, tomai cuidado com o mês de maio, justamente para aqueles que não estão fazendo a lição de casa, de ver que são seres plenos, vivendo com seres plenos, e aí você tem esse comungar de plenitude. Como um mês, como um ano, ele já vai ser essa avalanche completa de entendimentos. Por conta do 5, é como se você estivesse no olho do furacão, vendo tudo em volta girando. Lembra, o olho do furacão não é complicado. O olho do furacão, na verdade, é a região mais tranquila do furacão, porque o olho do furacão nada gira, tudo em volta dele que gira. Depois vocês podem observar isso no Google, mas o olho do furacão é a região onde o gradiente de força é zero. Desculpa, o gradiente de pressão é zero. Lá não gira, só em volta. Aí a pessoa se perde porque está olhando para o externo, vendo girar, mas não está olhando para o interno e vê que está parado, né? É igual aquele gifzinho que você já deve ter visto, todo mundo já deve ter visto isso, do menininho que está afogando, desesperado, pensando que está sendo levado pela correnteza. Aí chega alguém e fala assim, aí pega ele, coloca em pé, e ele fica olhando, tipo, poxa vida, que dema. Nós estamos nesse mesmo momento. Na hora que começou o ano 5, começou o furacão ao nosso redor, com a possibilidade de a gente ser levado para qualquer lugar, igual a Dorothy. Contudo, se você parar e observar e olhar para si mesmo, você vai ver que você está parado. As coisas ao redor é que estão girando, mas você está parado. E o mês 5, o mês de maio, ele tem essa questão de que as pessoas estão olhando para o furacão. Kiko do Chaves. As pessoas estão olhando para o furacão, mas não estão olhando para si mesmo.
chega num mês em que aqueles que já têm um cunho de liderança vão ter um verbo e uma força de expressar maior. Então, ou a pessoa se volta muito para si mesmo, se torna mais isolado, mais recluso, ou vai ser arrebanhado. E no Brasil a gente tem o 9. E o 9, ele, além de ser esse número de análise, de voltar, de entender, de fazer todo o retrospecto daquilo que passou, ele está ligado também ao desapego. Então, com o Manás invertido, esse 9, ele se torna o desapego da minha imagem. Eu me desapego da minha imagem, eu largo mão da minha imagem para ficar na uniformidade, o que é horrível. Uma coisa que todo mundo dentro da espiritualidade está falando é da unidade. A unidade não é para você se anular, é para você se entender como parte da fonte. A uniformidade, você se anula, você se torna algo que é igual, sendo que você não tem expressão. Então, o Brasil também tem que tomar cuidado com isso. Eu largo mão de tudo, na confiança de que aquilo que está me apresentando é a verdade. Eu largo mão da minha imagem e acabo seguindo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ou cuidado para não se tornar muito avarento. E aqui é um ponto importante, porque o Brasil sempre foi conhecido como o Brasil é um país alegre que compartilha as coisas. O 9, quando ele não está entendendo que tudo é dado, compartilhado dentro de uma grande experiência, ele se torna avarento. E aí tem uma possibilidade de muitas coisas do Brasil quebrarem por medo de investir. Então, novamente, o Manás invertido, ele fala do não entender a própria imagem. O 9, ele te convida a: vamos comungar, vamos desapegar, não, vou me prender, vou me fechar e não vou gastar com medo de faltar. E o universo fala assim: tudo bem, então eu tiro tudo para que você entenda que você nunca teve nada. E aí com a runa dizendo dessa falta de imagem pessoal, universalmente falando do 1, você tem também a possibilidade do Brasil cair muito facilmente para aqueles que não estão atentos a todo esse trabalho e ser conduzido por lideranças que só querem ver o circo pegar fogo, mas que também estão perdidos no meio do furacão. Ou seja, tem um grauzinho assim que está em cima de uma pedra e está achando que está em cima de uma montanha, e as pessoas, por verem ele em cima dessa pedra, acabam seguindo, porque não seguem o Deus, a deusa, o divino que está dentro de si. Junho, algoz invertido. Junho já fala sobre isso. Se você no mês anterior não entendeu que você é um ser pleno, porque a energia que vai estar vibrando olha para dentro, vê que você é forte. Ah, não entendi, tudo bem. Aí você chega no mês seguinte. No mês seguinte fala o seguinte: se você não entendeu que você é pleno, então você também vai estar sem força de ação. Então, o mês de maio e o mês de junho são meses muito complicados no sentido de quem não está trabalhando a sua busca, seu autoconhecimento, vai ser levado como ovelhinhas. O Manás invertido, autoimagem. Algoz invertido, força de ação, é o masculino. Masculino, yang. É o yang, desculpa, eu uso masculino, mas eu quero dizer yang, só para não confundir com homem ou mulher. Às vezes eu faço essa confusão, então por isso que eu não gosto de usar masculino. O yang. O algoz é a força do yang, da ação. E aqui nós temos uma força que está virada para baixo, da não ação. Mas a não ação consciente. É a não ação por, não quero fazer, deixa para lá. Tipo, você pede algo para alguém, aí esse alguém não quer falar que não quer fazer e fica enrolando, mas nunca faz. Aí você vai reclamar com essa pessoa diz: não, já vou fazer, e não faz. Isso é algoz invertido. É não querer fazer ou não
se dispor a fazer e fica procrastinando cada vez mais. Em junho, a força desse Yang, a força da ação vai estar mais reduzida. O planeta ele vai estar passando por um momento de entendimento melhor de quem é na essência. Então, maio tem isso, junho aumenta ainda mais, é um ponto de baixo crescimento em termos de criatividade, de força de ação. Novamente, isso, como eu falei, é uma tendência. Tome isso com um alerta e faça a sua lição de casa. E essas energias não se conectarão a você. Se você não sabe quem você é e você não tem a força de ação, você já estava sofrendo de uma liderança. No mês seguinte, que é o mês de junho, vai ser o mês 11. O mês 11 é um mês conectado a liderança mais carismática, a liderança de cunho espiritual. Então aqui você já tem uma influência de alguém mais carismático, alguém que arrebanha mais. E se você já estava seguindo alguém, esse alguém amplia ainda mais essa força de ação através do verbo, do coração e do carisma. Então é um ótimo mês para trabalhar a força do próprio espírito e tomar cuidado para que outros que sejam mais carismáticos do que você não te arrebanhem com isso. Porque nesse período, maio e junho, é um período em que essa força pessoal vai estar sendo testada, vai estar sendo, falar assim, vamos ver mesmo se você está pronto para dar um salto e se tornar um mestre de si mesmo. Maio e junho. Então você tem essa oportunidade. Um é mestre, um é líder, o 11 é mestre. Então, novamente, você tem duas runas falando sobre dificuldade de olhar para dentro. Isso estou falando em escala global. E você tem um mês que vibrando para te impulsionando para seguir uma liderança. Só que o que eu quero que vocês entendam, essa liderança tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Se essa liderança não for aqui, você vai ser levado como ovelhinhas. E no Brasil? O Brasil vai ser começando a ir para o mês 1. Então também tem essa questão de ser carregado e liderado. Ano 4, mês 1, significa que você tem a oportunidade de trabalhar internamente para a sua força, com todos esses conhecimentos diversos que você teve durante o ano até agora, ou ficar preso em dogmas, ano 4, e ser liderado por alguém que conhece todos os pontos-chave dos dogmas do qual você está seguindo. E aí você está vendo essa progressão. Quem entrou agora, eu recomendo depois assistir com calma essa live para que não fique muito confuso. Ei, João, boa noite. Ei, Júlia, boa noite. Ei, Lívia, boa noite. E Fabiana, boa noite. Eu acho que eu já cumprimentei a Sandrinha também. Boa noite. Sejam todos maravilhosamente bem-vindos. Então vejam como tudo se encaixa muito bem e aos pontos que eu estou chamando a atenção. Tá? Atenção. Atenção não significa que sejam dificuldades. Sejam pontos em que nós vamos trabalhar com mais afinco, com mais amor, mais determinação para poder superar isso. Quem está navegando nesse mar revolto vai ter muitas bênçãos no caminho. Porque, como eu falei, Tyr é o ano de Tyr, é o ano de Oxum. Oxum é a história do ouro. Que ouro é esse que a gente vai estar colhendo? Que força é essa que Tyr vai estar trazendo? Tyr garante a vitória, garante as honras, garante a glória. Mas para quem está fazendo a justa luta. Porque, como eu falei, ele é um Deus da justiça. Oxalá puxa essa energia, te deixa centrado, mas você não pode ocultar nada que prejudique outra pessoa, ou ocultar alguma coisa que te prejudique, porque ele vai puxar o véu, porque ele está olhando de cima, ele está olhando no ponto de vista do tipo, ele está se enganando. Eu vou puxar o tapete dele para ele ver
e aprender. Então observem toda essa conjuntura de coisas. Só beber um copinho d'água. É um ano fácil? É um ano diferente. Isso eu te garanto. Esse ano 5 é um ano diferente. É um ano de pegar, como diria no meio coach, né? Pegar skills, pegar talentos diferentes, habilidades diferentes e navegar maravilhosamente bem dentro dessa linda e maravilhosa borrasca. Julho vem o mês da plantio de novo. Vem gera. Então a gente está continuando plantando. A gente está tendo a oportunidade. O interessante do mês anterior ao guiz é porque ele fala também de fertilidade. Fertilidade não significa simplesmente você gerar uma criança, significa você gerar ideias, gerar valores, gerar criatividade. Com o gera, que é a runa seguinte, ela vai estar te contando o seguinte: como é que está a terra que você plantou? Você está cuidando da terra? Você está cuidando do seu espaço? Você está querendo plantar batatas, mas essas batatas, a terra que você está querendo plantar batatas, ela está realmente pronta para receber as batatas? Então, de novo, ele convida a olhar com mais ênfase isso, porque agora está quase na época da colheita. O tempo que foi dado anteriormente para fazer esse trabalho interno já está chegando ao final. Então, volta, mantenha o foco de aprender o que você quer aprender. Em termos mundiais, de novo, a gente entra num período de esperança, porque todo plantio é um período de esperança. Vai estar com mais animação. Em termos de mês universal, julho vai ser 3, trazendo notícias diferentes, trazendo comunicar, tomar só cuidado com as notícias, se essas notícias estão dentro da consciência, né? Porque como a gente está um mês com a runa de plantio, o que você está plantando? Você está plantando fake news ou você está plantando verdades? É um período de grande comunicação. Eu sinto que nesse mês de julho, várias tecnologias de comunicação que não foram lançadas até agora vão ser lançadas. Então, por exemplo, VR, realidade virtual, ele vai vir com uma força muito maior, ele vai vir com novos instrumentos. Então, mas sempre existe VR há muito tempo, sim, mas agora, por exemplo, com uma cadeira que te permite sentir as sensações dentro de um jogo. Por exemplo, a textura ou o cheiro. No caso, por exemplo, de inovações, você tem aquele implante do Elon Musk, né? Que permite você fazer uma conexão, ouvir música, alguma coisa. Vai chegar um ponto dele aprimorar aquilo para você aperta um ponto aqui e você entra na realidade virtual através da sua própria mente, conecta um cabo ou mesmo um Bluetooth e entra na realidade virtual. Então, esse período é um período de grande desenvolvimento das comunicações, um boom de comunicações, plantando justamente uma possibilidade de se comunicar com mais eficiência. O que vai ter se comunicando com mais eficiência? Aquilo que interessa. Se interessa ao que não é verdade, vai estar indo com mais velocidade. Ano 5, novamente, coisas diversas. A tendência desse mês e da comunicação desse mês ser uma comunicação mais de entretenimento, mais para o prazer de algumas pessoas, é muito maior. Tomar cuidado com o tipo e a qualidade daquilo que você está recebendo. Verifica se o tipo de tecnologia que você quer trabalhar e que vai estar sendo recebida a partir desse mês de julho, se ele realmente te atende, e te atende no sentido espiritual da coisa. E a gente entra no Brasil com 11.
E aí ele está bem alinhado com essa questão do ser alguém ou ser algo carismático. O Brasil como foco de atenção das nações nesse período. Em julho vai estar voltado à atenção do país mais ainda. Nós temos agosto, a runa Ferru. Então observe que em Gera a gente plantou, Ru é Ferru, Ru é prosperidade. Então agora a minha colheita está saindo. Então eu olho para aquilo que eu plantei e vejo que o campo que eu plantei, ele produziu muito mais do que aquilo que eu esperava. Foi muito mais farto. E como eu falei, o que você está plantando? O que o planeta está plantando? Se ele está plantando coisas verdadeiramente, ele vai colher só verdades. O interessante é que agosto, ele representa o número 13 dentro da numerologia do mês pessoal. Eu não terminei no número 10, eu continuei contando. Então, o que é o 13? Dentro da numerologia kármica, 13 representa recomeços. Então, nós temos uma runa de prosperidade e aqui a gente está dizendo o seguinte: você dá conta de entender que todo o fracasso que você teve até agora foi para que você pudesse se impulsionar para frente, para que você entendesse que aquele caminho é errado. Entendi, beleza. Então agora tudo que foi quebrado ressurge como uma fênix. Tudo que faliu tem a oportunidade de seguir um novo caminho. O 13 é a renovação a partir da aceitação daquilo que foi dado como errado ou falido. Então tomar cuidado e atenção com coisas que não deram certo anteriormente, que volta agora com uma nova bagagem, com uma nova carinha. Porque em agosto nós temos essa possibilidade de coisas que não deram certo, coisas que não fluíram corretamente, eles voltarem com uma carinha diferente, figurinhas muito restritivas, figurinhas que seguem certas regrinhas, elas voltarem e bagunçarem tudo. O 13, ele traz muito essa força, a força do você aceita que faliu, que deu errado, aceita, então volte com uma nova cara. Isso é 13. Então eu também posso utilizar isso para enganar, para manipular, trazendo algo novo, só que com essência velha. Então, tomar cuidado disso em agosto. Seja bem-vinda, Vivian. Seja bem-vinda, Teosofia em Gotas. Seja bem-vinda, Giovana Ninja. Para o Brasil, comunicação. Então, novamente, em agosto, volta a questão muito forte das comunicações. Comunicação nunca deixou de ser algo fraco no Brasil. Mas tem época em que a comunicação está mais fluente. Agosto do ano que vem vai ser uma época que a comunicação vai estar mais fluente no Brasil. Tá? Então, tomar cuidado com novas ondas, não de coronavírus, mas de fake news. Então, vai continuar tendo fake news, mas em agosto há uma possibilidade tanto de chegar muitas novidades, muitas questões relativas à criatividade, mas também muitos boatos, muitas fake news que acabam anulando e distorcendo coisas que seriam muito positivas para a gente. Prosperidade, beleza, maravilha, Brasil se tornando também uma nação próspera, mais próspera do que comunicação. Então, a possibilidade do Brasil se abrir, eu já estava fazendo essa abertura em julho, mas é uma possibilidade de se abrir através do diálogo. 3 é diálogo, ou 3 é enfrentamento pela rebeldia das ações das palavras. Novamente, o que ele plantou no passado, agora tem a possibilidade de uma plantação enorme e de colocar isso em ação. Chegamos em setembro. Setembro
nós temos um ponto em que há uma pequena estagnação. Essa é uma estagnação, ela é mais por um ponto de vista de proteção, estagnar as coisas para proteger, para evitar que se perca. Então nós temos em setembro uma situação do tipo economias paradas, economias que não estão correndo como deveriam, dá uma parada toda, tudo fica estagnado, para que não haja uma quebradeira. Então é muito provável que aquilo que foi plantado mundialmente em julho, em que chegou a prosperar em agosto, não tenha sido de uma forma muito adequada, muito que eleve as pessoas para além do que elas têm vivido até agora. E aí o que acontece? A energia estagna. Então, se as pessoas elas usufruíram de muitos bens e não devolveram essa energia, ou seja, aproveitou totalmente da prosperidade e não agradeceu e não foi grato, o que é ser grato? Ajudar outras pessoas, contribuir com outras pessoas. Lembra que eu falei, a década é de 20, é uma década de comunhão. Chega num ponto em que as coisas estagnam. Você não dá nada para ninguém, você não recebe nada de ninguém. Então, setembro se torna um tempo em que, não diria recessão, mas é um tempo de esfriamento em termos das relações, sejam relações comerciais, sejam relações afetivas, sejam relações diplomáticas. É um momento de esfriamento devido ao mês anterior de agosto, que traz essa questão de coisas velhas aparecendo com caras novas. E aí você, para evitar que flua algo que verdadeiramente vai destruir todo um sistema, você congela. Então, o que é o ISA? ISA significa um escudo de gelo que é colocado para proteger, para evitar que algo dê ruim, como se diz na juventude hoje em dia. Então, para evitar dar ruim, você tem ISA congelando tudo. Então, somente com a força interior, a força da do verdadeiro trabalho dentro da luz. O que é a luz? É conhecimento, é comunhão, é entender que tem que ter partilha. Aí não há estagnação. Nesse caso, a gente tem que fazer esse movimento por nós mesmos, sem apoio de outras pessoas. O mês universal vai ser o mês 14. O mês 14, ele nos conta de que a força para mostrar a própria imagem tem que ser sua, não pode dar carteirada. Esse ISA, que é o congelar, é porque está tendo apoio excessivo de quem tem poder maior e não está tendo apoio de quem verdadeiramente precisa apoiar, que é nós mesmos. Então, nações precisam trabalhar o seu povo. Nações precisam trabalhar o seu povo, porque quando não se trabalha o povo, tudo estagna. Então, esse 14, ele nos conta em setembro que se você não trabalha o seu interno, e aqui como a gente está falando de nações, como você não trabalha o seu povo, a essência de quem você é como nação, e só apoia no seu aliado político, a nação não vai. Então ele fala o seguinte: você não resolve nada enquanto ficar na aba do outro. Isso tanto para a nação quanto para pessoas. E isso é a tônica de setembro. Então você não vai, arruma ISA e congela tudo. E para o Brasil? O Brasil vai estar passando por um período de reestruturação, né? Nós temos a colheita lá do Ferru, próspero, a fala, evitar fake news. Chega em setembro com a possibilidade de reestruturar, de pegar
aquilo que foi deteriorado durante todo esse período do ano e se reerguer. Falar assim, tudo bem, fiz besteira, resolvo a partir de agora ser quem eu sou, assumir a mestria de quem eu sou. Trabalho interno. Lembra que eu falei no início da live que o ano brasileiro é o 4, que é o ano de trabalhar e descobrir quem é de verdade, trabalhar a si mesmo, é a gente poder desconstruir essa questão do jeitinho e transformar isso numa criatividade para impulsionar o Brasil, ou ficar preso num estado rígido, inflexível, do qual o jeitinho vai continuar imensamente por conta do ano 5. O ano 5 vai potencializar esse jeitinho. Se você não quer o bendito do jeitinho, pare agora. Pare de consumir produtos piratas, pare de tentar passar a perna nos outros, para de não devolver o troco no ônibus ou em qualquer outro lugar. Observe se o dinheiro que você está recebendo é o dinheiro correto, tá? E não alguma coisa que te beneficia. Toma muito cuidado com isso. Isso é o jeitinho. Se esse ano você não quer isso, você quer seguir dentro da honra, da glória e do poder de Tyr, trabalhe esse jeitinho. E aí a gente chega lá em setembro, que é uma energia 4, só que ela vem de 13, que é a possibilidade de se reerguer, de entender as derrotas e usar as derrotas como um trampolim para as vitórias. Isso eu estou falando do povo brasileiro, da nação brasileira. Outubro, sóleo, o sol, a força do sol, a força da iluminação. Então agora derrete-se aquele gelo lá de setembro, e das águas desse gelo nós temos o sol brilhando, o sol demonstrando o que estava escondido dentro do gelo, né, para que possa ser resolvido. Nós temos que é o mês 6, é um mês de cooperação, é um mês de comungar experiências nacionais, um mês que fala a respeito, novamente, da saúde, mas essa saúde pode ser uma saúde mental, uma saúde conceitual, até a saúde física mesmo. Então nós temos com o degelo a partir do Sol. E o que é o Sol? Qual que representa o Sol? O Sol representa conhecimento. É ver através do brilho do Sol, e esses 6, ele se reconhecer como: vou entender que o meu povo, isso eu estou falando de cada nação, o meu povo necessita de uma ação dentro do que está sendo mostrado, e essa ação vai acontecer. Então aqui é um movimento interno muito forte das nações de se estar vibrando positivo e aproveitando essa energia do Sol, de olhar e falar assim: fizemos merda, vamos consertar, ou entrar num campo muito forte da crítica e da crítica ou da imposição, se tornar um ponto muito forte dentro do ditatorial, da forma ditatorial. E aí, normalmente, eu lembro, isso tudo dentro do ano 5, ou seja, múltiplas possibilidades diferentes para ser realizados. Quem entendeu bem esse brilho do Sol vai deslanchar como nação, ou como pessoa, porque tudo que eu falar com a palavra nação, todo mundo que está dentro daquela nação, ele vai receber essa energia também. O Brasil recebe esses 6? Recebe, porque eu estou falando de forma planetária. Só que eu tenho uma leitura junto, que é específica para o Brasil. Então o Brasil vai estar submetido à energia do ano 5 e à energia do ano pessoal 4. Então dentro desse ano 5 eu tenho a possibilidade de ter várias vivências ou me perder em prazeres, né? E sair pulando atrás do bloco, e dentro disso eu tenho a rigidez de pensamento, que eu vou pular atrás do bloco, vou escolher o bloco que eu sempre pulo e não quero saber de mais nada. É uma rigidez de pensamento.
né? Então, nós temos tudo isso. No caso do Brasil, nós temos também que ele tem que sair da aba de fortes nações que têm nomes. Não que o Brasil não tenha nome, o Brasil tem um nome muito poderoso. Contudo, ele tem que desvincular essa imagem, ele tem que parar de dar carteirada com a carteira dos outros e se afirmar como nação. Então nós temos no mês de outubro a energia do 5, e aí é onde que entra de novo esse problema, porque o ano é 5, e aqui a gente tem a oportunidade de novo de ter vivências diversas, mas principalmente sair da sombra de outros. Essa vivência pode ser vivências externas, essas vivências podem ser de novo, não aguento mais, vou aproveitar a vida, mas tem que lembrar, sai da aba dos outros, brilhe com o seu sol pessoal. Outubro já traz a runa do sol, então manifesta esse sol, vai ter vivências diferentes, vai sair mesmo da sombra de outras pessoas. Não quer dizer que você não possa ser companheiro daquelas pessoas, só entenda o seguinte: você é mestre, todos nós somos mestres. A gente pode utilizar da imagem de outros, a gente pode ter professores, mas sabendo que nós também com o tempo podemos ser professores e não ficar preso somente à imagem dos outros. E principalmente, pior ainda, é usar da imagem deles para nos promover. Isso é o que convida aqui em outubro, como nação, que na nação tem que sair da imagem e da sombra de outros para que se possa projetar dela mesma. Quem que eu não cumprimentei? Boa noite, Pati. Boa noite, Angélica. Sejam bem-vindas. Novembro. Se o planeta entrou nessa vibe de mudança através do Sol que está brilhando, tem que só ter cuidado para que a passada que se dê para resolver as situações não seja maior do que as pernas. Porque se você dar um passo maior do que as suas pernas, inevitavelmente você corre o risco de se machucar. Seja porque vai cair, seja porque vai distender a musculatura. E em novembro ele só está dizendo, ele vai nos contar o seguinte: nós temos a runa Turistar, que é a runa do Thor, né? Só que está invertida, e ela fala o seguinte: para tomar cuidado com os planos em aceleração. Mas planos acelerados não é bom? É bom. O nosso plano, quando está correndo um ritmo bastante rápido, é bom? É bom. O único problema é se ele estiver mais rápido do que nossas pernas podem alcançar. E o que acontece quando você corre mais rápido do que suas pernas dão conta? Tropeça. Então, tomar cuidado, novembro, somente ter atenção. Toda vez que eu falo cuidado, é atenção. De não passar o carro nas frentes dos bois. Fazer as coisas no tempo em que tem que ser executadas, porque vai virar de uma maneira muito rápida, muito intensa, muito veloz. Se você está fazendo o trabalho até agora, seguindo a runa do sol, mostrando no mês anterior o que está oculto, e você começa a trabalhar isso, e começa a resolver com uma intensidade muito rápida, ou simplesmente não resolver, ser arrastado pelo coletivo, agora fica muito mais intenso. E se você está sendo arrastado pelo coletivo, ainda está pulando atrás do bloco do ano 5, infelizmente o bloco vai passar no meio do espinhal, porque o Turistar representa a fruta que tem um espinho. Você recebe as bênçãos, você recebe os seus frutos, porém tem um espinho no meio. Então você vai pegar a fruta e o espinho vai te espinhar. Então, quem está seguindo o bloco agora está entrando no meio de um rosal. E você vai sair todo espinhado com isso, porque está indo muito rápido. Então, veja se aquilo que você está fazendo não está colocando os carros na frente dos bois. Porque boi não consegue empurrar o carro na frente dele. Se for um carro normal, por exemplo, um Fusquinha, se você colocar alguma coisa na frente dele, ele empurra. O boi não faz isso. Então aqui, planos muito rápidos em movimento. Cuidar para não tropeçar e ser arrastado
pela multidão. Universalmente falando, justamente por conta que outubro vai demonstrar muita coisa por conta do Sol, em novembro a gente entra num campo de muito ceticismo e muito cinismo, universalmente falando, porque aqui a gente vai estar trabalhando com muita descrença. Se aquilo que foi mostrado no mês anterior for os podres de várias nações, de vários governos, de vários chefes de estados ou de vários chefes de família, sejam mulheres ou homens, você tem um campo muito forte de descrença. E aí, tudo aquilo que possa ser positivo e seja passado por outras pessoas, há uma rejeição em relação a isso, por conta de novembro nós estarmos vivendo muito forte na descrença. E no Brasil? No Brasil a gente entra no mês 5, no mês 6, ainda falando de comunidade. Então, se ele já estava falando de largar da imagem, no mês 6, ele vai estar falando de um sentimento nacional. E aqui tem a possibilidade, justamente por conta dos turistas, de ter um quadro de ufanismo. O que é ufanismo? É aquele patriotismo exacerbado. Então, tomar cuidado também para não ser arrastado por um estado patriótico ou um estado ideológico, que é melhor ainda, muito focado. Você vê que esse estado de ideologia ou de ufanismo, ele começa a aparecer para nós brasileiros lá em junho. Lá em junho é colocada a semente, porque nosso campo não está com a energia do Yin, como nação, forte o suficiente para rejeitar essa semente. E aí, como em julho vai ser um mês de plantio, essa semente já está lá. E aí essa semente desabrocha, por assim dizer, lá em novembro. Então, tomar cuidado com ideologias ou com gestores dessas ideologias, para que você não seja arrastado por algo que é vazio, algo que não está conectado com a verdade. O Brasil, em novembro, terá uma oportunidade de verificar se está bem alinhado com a verdade interna ou se vai estar acompanhando uma grande comunidade dentro de uma ideologia que não está pautada dentro dessa verdade. A verdade que eu falo é verdade com V maiúsculo. Isso em novembro para o Brasil. Seja bem-vindo Terapia Resiliência, seja bem-vindo DJ Rogério. Então, continuando, agora em dezembro, chegamos em dezembro novamente, a gente abandonou dezembro ontem, agora a gente chega em dezembro de 2021. Então, nós temos aqui Laguz invertido. O que é Laguz invertido? Laguz é uma runa de água, ela está invertida, ela está falando de estagnação. Estagnação do quê? Do emocional. Novembro eu falei para tomar cuidado para não ser arrastado pela turba, pela multidão, por conta justamente desse campo de ceticismo muito grande. Em dezembro, o campo emocional das nações vai estar muito estagnado, muito ferido, que foi arrastado em novembro. Lembra que eu falei que o bloco ia entrar dentro de um rosal? Pois é, entrou no rosal, feriu. E quem está ferido não quer participar de novo da bagunça, mesmo que não seja uma bagunça, seja alguma coisa do tipo de crescimento. Em novembro a gente tem essa estagnação do emocional. Por quê? Porque foi ferido no mês anterior. E aí, como se diz, gato escaldado tem medo de água fria, dezembro tem medo de novembro, tem medo do que vivenciou em novembro. E aí, coisas que poderiam ser positivas, coisas que poderiam trazer entendimentos mais profundos, não vão receber essa atenção. Por quê? Porque o emocional vai estar estagnado. Vai ter muito problema de comungar experiências, as nações vão estar mais com baixa empatia, vai ter um campo muito maior de esfriamento interpessoal. E nós temos como ano, mês numerológico, o mês 8. Como eu falei, dezembro, o número dele é 12.
Mas para esse ano, que é um ano 5, ele tem numerologicamente falando 8. Então você tem um período muito complicado em dezembro do ano que vem. Desculpa, dezembro desse ano. Você vai ter uma numerologicamente expandindo. Mas o que vai estar expandindo? Uma questão voltada a um sentimental ferido. Mas por que o sentimental está ferido? Porque é um sentimental que projetou para outras pessoas aquilo que ele não resolveu dentro de si. Lembra que eu falei sobre não entender quem está dentro de si mesmo, olhar para dentro de si? Em maio essa semente é plantada, a semente de não olhar para dentro de si. E agora em dezembro você tem isso com estagnando o seu emocional. Então relações mais frias, alianças não se cumprindo. Eu poderia dizer que em dezembro a gente vai ter uma situação muito grande em termos de finalização de casamento. Não é que vai ter divórcios, essa que é a parte interessante. Casamentos irão esfriar ao ponto de ficar ao ponto de se tornar relações rompidas sem romper efetivamente, justamente por conta desse campo estagnado. E aí eu estou falando de casamento, mas a gente pode entender de relações empresariais, relações multinacionais entre as nações e as relações pessoais mesmo. Então é tudo um conjunto inteiro. E para nós brasileiros? Para nós brasileiros, aí é que entra aquele campo do ceticismo. Eu estava sendo convidado como esse sentimento ideológico, ele não correspondeu às minhas expectativas, estou falando de novembro, chega em dezembro, eu estou lá ferido internamente e agora eu estou cético de tudo. Então, independente de vir algo positivo para mim, eu não vou captar, porque estou cético de tudo. E isso é bom no sentido de que eu posso agora ver o mundo com objetividade maior, ou é péssimo porque eu não acredito em nada e aí eu posso ter, por conta do meu emocional ferido, uma possibilidade de seguir para uma outra existência de forma forçada. Então tomar atenção com isso. Só para a gente finalizar, ano 5 é um ano de metamorfose. A palavra que define 2021 é metamorfose. Agora, como você entrou na sua crisálida em 2020? Porque agora, com essa metamorfose, vai surgir algo. Ou vai surgir uma borboleta, ou vai surgir um besouro, ou vai surgir o alien, né? São tudo faz metamorfose. Então, é isso. Ano 5, metamorfose, vamos todos desabrochar a borboleta de ouro que nós somos. E por que eu estou falando de borboleta? De novo, porque borboleta é o símbolo de vida, de morte. Ela morre como lagarta e nasce como borboleta. E o ouro, porque é um material que não oxida com facilidade. Então, mesmo que a gente esteja com o furacão, que é o ano de 2005, nós não podemos deixar de trabalhar a nossa interpessoalidade, trabalhar a comunhão e o comungar de sentimentos, que é isso que é a tônica da década. Nós não podemos deixar isso. Nós podemos aproveitar a energia do 5, que é dessa metamorfose, para nós termos várias vivências diferentes e vivências positivas. E aí tudo aquilo que eu coloquei como ponto de atenção durante mês a mês aqui da minha leitura, ele te torna e te impulsiona muito alto dentro das frequências, ao ponto de daquilo que seja negativo que eu falei, negativo em termos relativos, te traga valores tanto financeiro, quanto moral, quanto intelectual. O 4 da nossa nação
ele nos convida a esse trabalho. Assim como o 4 convidou ano passado todo o planeta a trabalhar, esse ano o 4, juntamente com o 5, eles olham para cada um dos brasileiros e convida a largar mão do jeitinho. Porque o 5 ele sempre vai te mostrar que existem várias possibilidades, e o 4 ele vai te comunicar que seguir as regras é importante para que não se perca. Então você vai estar navegando por águas tempestuosas, que é o 5, através de um mapa muito certeiro, que é o 4. Vamos aproveitar essa força, vamos navegar plena e completamente, aproveitando a luz do sol que sempre habitou dentro de nós, aqui, que é a nossa consciência. Nós temos a força de Vênus, a força de Lilith vibrando no positivo, a força da Imperatriz, a força de Oxalá, a força de Oxum e a força do Deus Tyr, que é a runa do ano. Então, se nós verdadeiramente seremos essa metamorfose, cabe a cada um de nós entrar na nossa crisálida, vivenciar coisas positivas e ajudar outras pessoas a vivenciar coisas também positivas. Maravilha? Ufa! Se eu cumprimentar que eu não cumprimentei ainda. Bem-vinda, Juliana. Bem-vinda, Viviane. Bem-vinda, Kátia. Vou pegar o último nome, Kátia. Agora a gente vai estar encerrando essa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Vai ficar aqui no meu IGTV. Depois eu vou também colocar no meu YouTube. O YouTube aqui do meu YouTube está lá no meu perfil. É só você clicar lá no link do perfil. Vai ter lá a sequência de links. O YouTube está lá embaixo com outras coisas muito interessantes. Eu recomendo ouvir a leitura rúnica que eu fiz segunda-feira passada. Ela segue sincronicamente, maravilhosamente bem com essa leitura que eu fiz hoje, do mês a mês, tá bom? Qualquer dúvida, manda um oi para mim. Se vocês quiserem entender melhor sobre numerologia, a sua numerologia pessoal, ou sobre as runas, me dá um oi. Quem sabe a gente não abre as runas ou faz seu mapa numerológico para compreender melhor. Minha querida terapia, eu não dou curso nem de numerologia e nem de runas, mas eu indico quem possa dar. Eu dou curso de formação terapêutica, no caso, cromoterapia intuitiva, que está com inscrições abertas, e outros cursos também, tá? Mas eu fico feliz que tenha se interessado por isso. Então, amores, vão navegar, vamos ver que nós já somos plenos e ajudar outros a se tornar plenos. A força maior que a gente tem é da década. A década é que vai permitir esse ano, que, como vocês viram, é um ano completamente transformador de ir. Minha querida, esse curso de cromoterapia intuitiva, o curso de chakras, o Metafísica Essencial dos Chakras, ele é filho desse curso que eu estou falando, que é o cromoterapia intuitiva, que é o de formação terapêutica, que é muito mais poderoso, por assim dizer. Mas não tem problema não, todos são bons. Amores, um beijo no coração, vamos nos falando, quem tiver interesse, e sejamos a luz que nós desejamos no mundo, para todo mundo, que aí outras pessoas veem que a gente consegue e também vê que também consegue, tá bom? Beijo no coração, uma linda e maravilhosa noite, um lindo e maravilhoso dia, um lindo e maravilhoso despertar para a sua própria essência. Um beijo no coração, fiquem todos maravilhosamente bem. Namastê.